Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta ao nosso curso de avaliação de políticas. Na aula de hoje a gente vai começar a explorar modelos em que a gente tem dados de várias unidades, o que a gente vai definir como sendo um indivíduo, em mais de um período de tempo. Então, o primeiro modelo que a gente vai ver, o primeiro tipo de modelo vai ser esse de diferença em diferenças. Diferença e diferenças. Depois a gente vai ter mais duas aulas continuando, que vai explorar essa mesma ideia dos dados, que vai ser dados em painel e controle sintético. Para fazer essa aula, os principais exemplos que eu peguei foram do Master in Metrics, do Udrich, tem um outro exemplo do Udrich, e também peguei alguns resultados de alguns artigos. O que era que normalmente eu fazia? Eu seguia o capítulo, eu dava aula mais seguindo a exposição que tem no capítulo 13 do Udrich, mas com o passar do tempo, a gente migrou esse capítulo 13 para Quanti 1. Aí por isso que aqui eu resolvi seguir mais esses exemplos do Master in Metrics, que é um livro do mesmo autor, dos mesmos autores do Mostly Harmless Econometrics, só que no nível de exposição mais simples. Então, o que é que a gente vai ver nessa aula? Ela está dividida em duas partes. Primeiro, a gente vai ver o modelo de diferenças e indiferenças mais básico, que é quando a gente tem dois grupos e dois períodos de tempo. Então, dois grupos, um tratado e um não tratado, e dois períodos de tempo antes ou depois, para a gente analisar qual é o impacto da política. E depois a gente vai ver como é que a gente pode fazer uma extensão desse modelo para quando a gente tem vários períodos de tempo e vários grupos distintos. Tranquilo? Então a gente vai ver isso mais no final da aula. Vamos começar com um mais simples. Então, de qualquer forma, em qualquer um é, desses dois métodos, a gente vai ter a política implementada por uma parcela dos indivíduos. Então, eu vou ter apenas um grupo, que a gente chama de grupo de tratamento, ele vai incluir dentro dele vários indivíduos diferentes que em algum momento adotaram uma política. Aí o ideal é que seja uma política similar, porque se às vezes a gente fala assim, tal política, mas ela pode ter nuances diferentes de um grupo para o outro, isso daí pode confundir os resultados. Mas, em geral, a gente tem políticas bem delimitadas ou programas, e aí a gente vai ter grupos de indivíduos que entram no programa ou que são afetados pela política. A gente pega dados de antes e dados de depois, e como eu disse, a gente não precisa necessariamente ter só um antes e um depois, só o T0 e o T1. A gente pode ter vários instantes de tempo depois também e vários instantes de tempo antes, e usar essa modelagem de diferenças e indiferenças. De qualquer forma, a principal estratégia que a gente sempre tem que ter em mente, estratégia de identificação desse método, é assumir que os grupos, o que a gente vai chamar de tratado, que é o que aderiu à política, e controle, que não aderiu à política, esses grupos devem ter trajetórias semelhantes ao longo do tempo, caso a política não tivesse sido implementada. Então, aquilo que a gente discutiu, né, o contrafactual, é o que teria acontecido com um grupo se a política não tivesse sido implementada. O contrafactual de um grupo, a gente vai usar a evolução do grupo de controle para desenhar o contrafactual do grupo de tratados. Então, essa é a ideia básica por trás do método de diferenças e diferenças. Então, quer dizer que os dois grupos eles não têm que ser em níveis similares, eles não têm que partir do mesmo ponto no antes, mas eles têm que ter uma evolução similar ao longo do tempo. Então, essa é a principal hipótese que a gente tem. Começando lá no exemplo dos dois grupos com dois períodos de tempo, então a gente vai ter um dos grupos é exposto ao tratamento, à intervenção, e o segundo grupo de controle, ele não é exposto ao tratamento. A gente não precisa ter só, é, a gente vai ver em modelos mais recentes de diferenças e indiferenças, em que a gente pode ter um grupo puro de controle, como a gente chama, que nunca é exposto ao tratamento. A gente pode ter grupos que entram no tratamento logo no início e grupos que entram mais tarde no tratamento. E aí tem toda uma discussão hoje em dia sobre o significado do método de diferenças e indiferenças quando a gente tem essas variações de data de adoção da política. Mas aí é uma extensão, eu vou só no final da aula eu indico para vocês alguns artigos que estão fazendo mais essa discussão sobre diferenças e indiferenças com data de adoção que varia ao longo do tempo.
Mas vamos lá, vamos focar no nosso modelo mais simplesinho, né? Como eu disse para vocês, dois grupos, controle e tratamento, e antes e depois. Essa aqui a gente vai começar nesse arcabouço. Então vamos ver aqui essa figura eu tirei do livro do Banco Mundial, avaliação de impacto na prática. E aí a gente tem aqui no nosso eixo Y, nossa variável de resposta, está escrito aqui outcome. Temos no eixo X o tempo. E aí vocês estão vendo que tem duas linhas. Essa linha de cima para o grupo de comparação, que ele está chamando de grupo de comparação. Então o controle está em cima. Então aqui é o controle, a comparação. E embaixo a gente tem o tratamento, o grupo de tratamento. E aí, qual é a hipótese que a gente tem? Na verdade, a gente precisa na hipótese. No período que a política foi implementada, vamos supor que começou a ser implementada aqui, na data no zero. E aí a gente vai olhar e vai comparar o resultado no ano 1. E aí o que a gente precisa mesmo, para a gente poder usar o modelo de diferenças e indiferenças, eu observo, antes de eu dizer o que a gente precisa mesmo, vamos ver o que a gente tem observado. A gente tem observado esse ponto aqui, o nível da resposta no depois. A gente tem o nível da resposta no antes, dos dois grupos, certo? E tem o nível de resposta no depois para o grupo de controle. Daí que, se vocês olharem, vejam que no antes a gente não tem o nível igual desses dois grupos. Então, eu não posso dizer assim, o grupo de controle é um grupo muito parecido com o grupo de tratamento, porque não é, nem o nível médio inicial não é tão parecido. O que a gente vai fazer no modelo de diferenças e indiferenças é a gente vai supor que a evolução ao longo do tempo é similar de um grupo pelo outro. Então, a gente vai pegar a trajetória do grupo de controle no depois. A gente vai pegar isso que eu vou botar aqui para vocês. Isso daqui a gente observa, certo? Esse vermelho. Estão vendo essa curvatura aqui, que eu fiz péssima, né? Deixa eu tentar fazer melhor. Essa trajetória que a gente observou aqui, a gente vai deslocar ela para baixo e vai dizer assim, vamos supor que a evolução do grupo de tratamento seria similar do grupo de controle se a política não tivesse sido implementada, o contrafactual. Então, a gente vai pegar essa curva daqui e vai deslocar ela aqui para baixo para a gente supor esse contrafactual do grupo de tratamento. Aí a gente diz assim, olha, se o grupo de tratamento tivesse a mesma evolução do grupo de controle, partindo de 60, no final ele iria ter melhorado quantas unidades? Vamos ver quantas unidades o grupo de controle melhorou. O grupo de controle, o delta Y do controle, foi, saiu de 0,78 e foi para 0,81, certo? Saiu daqui e foi para cá. Então, ele ganhou nesse período 0,03. Vocês concordam comigo? Concordo, né? Não tem ninguém aqui para responder, mas 0,2003. Então, eu vou dizer, olha, se não tivesse tido o tratamento, a evolução natural do grupo de tratamento seria 0,03. Só que como ele partiu do 0,60, a evolução natural, então, viria para cá para o 0,63. Isso seria o que teria acontecido com o grupo de tratamento. Sendo que, por causa da política, ou depois da política implementada, a gente observou um resultado de 0,74. Então, aí a gente vai dizer assim, vamos interpretar o impacto. O impacto vai ser da política. O resultado, 0,74, menos menos 0,63. Seria esse ponto aqui, que seria quanto seria o resultado previsto para o grupo de tratamento se tivesse seguido, se tivesse seguido a mesma dinâmica do grupo de controle. Então, daí que o impacto vai ser, nesse caso, 0,11. Tá? Já tinha aqui no gráficozinho o impacto vindo aqui para cá. Vocês entenderam qual é a lógica? Então, o que é que a gente faz? A gente tira a primeira diferença do grupo de controle, por isso que se chama diferenças e indiferenças ou diferenças duplas. A gente pega a diferença no grupo de controle para ver quanto deveria ser o ganho no grupo de tratamento caso não tivesse tido
a política, certo? Então, a gente tira a diferença no tempo e depois a gente faz a diferença para o outro grupo. A gente usa essa diferença aqui para ajudar a gente a calcular o impacto. Tranquilo, todo mundo? Então, essa é a lógica. Daqui a pouco a gente vai ver numa tabela. A gente vai ver na tabela, né, os valores e como é que a gente monta usando a regressão. O que é que eu queria dizer para vocês, destacar mais aqui nessa figura? Veja que a gente não tem como observar essa curva que eu fiz aqui pontilhada vermelha. A gente incluiu daqui. Será que a gente tem razões para acreditar que a evolução dos dois grupos seria similar se a gente não tivesse a política? Olha, não tem como saber exatamente naquele período, porque a gente tem o problema clássico da gente não poder observar um grupo em dois instantes, no mesmo instante de tempo, em duas situações diferentes de tratamento. Aquele problema que a gente tem lá do modelo potencial. Lembra como é? É potencial. Mas a gente tem um histórico, nessa figura aqui a gente tem um histórico. A gente observou, a gente pode observar se antes da política ser implementada, isso aqui a gente observou isso tudo, se essas duas curvas elas estavam aproximadamente paralelas. Aí a gente fica mais confortável de supor que dali para frente continuaria a ter o mesmo paralelismo de trajetórias. Mas para a gente calcular mesmo o efeito, a gente só precisa nesse período, a gente não precisa ter paralelismo no antes, só que o paralelismo no antes ajuda a gente a se sentir mais confortável com essa hipótese que a gente faz. Tranquilo? Então aqui esse gráfico diz praticamente tudo o que é que o modelo faz, depois a gente agora só vai ver como é que a gente formaliza e como é que a gente estima. Lá de Quanti 1, vocês já estão acostumados, né, com esse resultado. Vocês viram que a gente pode estimar aquele mesmo impacto usando essa regressão daqui, em que a gente tem uma dummy para o grupo tratado, uma dummy para o depois e a interação entre as duas dummies. Eu gosto de pegar essa equação e fazer aos pouquinhos para a gente escrever os resultados aqui dentro. Eu não deveria ter escrito, certo? Já que eu vou fazer com vocês. Deixa eu apagar tudo e aí a gente vai fazendo e vai preenchendo aqui na hora. Depois a gente tem que fazer o antes e depois, certo? Vamos ver, usando os dados dessa regressão, usando essa regressão, quer dizer, DB é uma dummy para tratamento. Tratamento, ó, tá vendo? Tratamento é o B. E D2 é a dummy do depois. Tá vendo que aqui o depois tá com o índice 2 aqui, dummy para depois. Então, vamos lá. No antes, grupo de controle, a gente vai ter o quê? A gente vai ter, se é grupo de controle, DB é 0. Se a gente está no antes, D2 é 0. Então, qual é o valor que vai dar dessa equação? Essa equação daqui, para o controle no antes. Aí a gente vai ver. A gente vai ter, ó, Y, nesse caso daqui. Depois eu apago e vou preencher no resto. Y vai ser beta 0, que fica lá constando dele, mais beta 1 vezes 0. Então, vou escrever beta 1 vezes 0. Mais delta 0 vezes 0, que é D2. Mais delta 1 vezes 0 vezes 0. Certo? Mais 1, a gente poderia botar o 1. Aí, então, olhando essas contas que a gente fez, olha só, esse corta, esse corta, esse corta, ficou 1. Então, beta 0 está captando para a gente o nível médio do controle no antes. Vocês estão vendo que sobrou só o beta 0? Agora vamos ver quanto é que fica o controle no depois. Qual combinação desses coeficientes vai dizer para a gente o estado do controle no depois? Se é controle, DB é 0. Se é depois, D2 é 1. Certo? Já que D2 é uma dummy para o depois. Então, nesse daqui a gente vai ficar que Y vai ser beta 0 mais beta 1 vezes 0. Por quê? Porque a gente está no grupo de controle, então DB é 0. Mais delta 0 vezes 1 agora, porque o D2 é 1. Mais delta 1 vezes 1 vezes 0 mais 1. Então, vejam que o que é que vai cortar aqui? O que é que vai zerar? Esse zera. Delta 0 não zera, delta 0 fica.
e delta 1, 0. E o U fica, mas a média do U, lembra que a gente considera que a média do U é 0, lá de quanto 1, que não é um absurdo, porque a gente está incluindo a constante no modelo. Então, a gente ficou com, na média, no depois, do controle no depois, a gente vai ter beta 0 mais delta 0. Quer dizer que se eu pegar o depois menos o antes do grupo de controle, a gente vai ter delta 0 aqui. Tranquilo? Então, delta 0 mede a evolução do grupo de controle. Aquele que no nosso gráfico agora tinha dado 0,03, aquele primeiro pontinho que eu fiz. Era 0,81 menos 0,78. Agora vamos ver, então eu vou apagar tudo de novo. Vamos ver o que vai acontecer agora no antes do grupo de tratamento. Então, agora a gente vai aqui nessa daqui. Então, me digam aí, ou escrevam aí no papel. Qual quem é DB? DB vai ser 0 ou 1 nesse caso. Aí, nesse caso aqui, a gente vai ter DB igual a 1 agora, porque a gente agora está no tratamento, e D2 igual a 0. Então, a gente vai ter Y igual a beta 0 mais beta 1 vezes 1, que é DB, mais delta 0 vezes 0, porque eu estou no antes, não estou no depois, mais delta 1 vezes 0, que eu estou no antes, vezes 1. Então, o que é que vai zerar aqui? Vai zerar esse e vai zerar esse. Então, a gente vai ficar com, de resultado aqui, para esse de baixo, beta 0 mais beta 1. Tranquilo? Então, deixa eu apagar essas contas que eu fiz. E aí, se a gente olhar o que é que beta 1 está dizendo para a gente? Beta 1 está dizendo para a gente a diferença entre o tratamento e o controle no antes, o beta 1. Já não me lembro mais os valores da tabela passada, do gráfico passado, mas vocês lembram que o nível inicial não era igual, não era obrigatório ser igual dos dois. Então, beta 1 é no T0 do gráfico passado, a distância de, na verdade, lá vai ser negativo. Vocês lembram que o nível do tratamento passava embaixo. Então, se o tratamento tinha um nível de resultado pior, o beta 1 vai ser negativo aqui nesse. Vai ser aquela distância, só que negativo. Agora vamos calcular o que falta, né? Esse aqui. Então, vai ser o tratamento, dB vai ser 1, e depois, então D2 vai ser 1. Aí agora a gente vai ficar com que Y? Y vai ser beta 0 mais beta 1 vezes 1, mais beta, opa, não é beta, é delta, mais delta 0 vezes 1, porque a gente está depois, mais delta 1 vezes 1 vezes 1. Então, aqui, nesse que ficou, na verdade eu botei a estrela aqui, mas é esse que ficou aqui enorme, que é o tratamento no depois, a gente vai ter nele, ó, beta 0 mais beta 1 mais delta 0 mais delta 1. A gente vai ter isso tudo, não é isso? E nesse termo daqui. Tranquilo? Então, no depois do grupo de tratamento, todas as constantes vão entrar. Daí que o depois menos o antes do grupo de tratamento vai ser essa expressão toda menos essa expressão daqui. Então, aqui eu vou ter delta 0 mais delta 1. Então, se eu fizer a diferença de ganhos, veja, nessa linha aqui eu tenho o ganho do controle, nessa linha aqui eu tenho o ganho do tratamento. Se eu fizer a diferença de ganhos, eu vou ter o impacto. O impacto vai ser, ó, se eu fizer tratamento menos controle, depois menos antes, a gente vai ter delta 0 mais delta 1 menos delta 0. A gente vai ficar com delta 1. Então, delta 1 já é o coeficiente que dá pra gente, é, as diferenças duplas. Primeiro eu tiro a diferença antes e depois do controle, depois eu tiro a diferença antes e depois do tratamento e faço tratamento menos controle para ter impacto. Tranquilo? O que a gente fez, aquele gráficozinho que eu fiz, o delta 0 era o quanto eu tinha tido de ganho no grupo de controle, que era 0,03. Aí, quanto era o impacto, eu olhava o ganho total no tratamento, o antes ou depois do tratamento. Se eu não me engano, era 0,14. 0,14. E tirava desse 0,14
o ganho do controle, o 003. Aí eu chegava com o resultado de 0,11. Tranquilo? Ah, tá vendo? Eu tava tentando fazer tudo em cabeça, mas eu tenho tudo aqui para preencher nesse slide. Então, vamos lá. Beta 0 vai dar o controle no antes, que nesse caso é 0,78. Então, aqui. Aí, o que é que eu vou fazer? A primeira diferença vai ser olhar o quanto de evolução eu tive para o controle. Então, o depois vai ser 0,81, certo? Eu já olho direto aqui. Então, o ganho, que é depois menos antes para o controle, vai dar o delta zero para a gente, que é o tal do 003. Então, esse é o ganho no controle. É a primeira diferença. A gente vai fazer agora a primeira diferença para o tratamento. Então, antes no tratamento a gente tinha 0,60. Que significa o quê? Qual é a diferença entre os dois grupos no antes? Que é o que eu vou preencher aqui, é o beta 1. Vai ser 0,60 menos 0,78. Então, vai dar menos 0,18. Então, quando eu fizer aquela equação, quando eu estimar aquela equação, deveria dar o coeficiente menos 0,18 para beta 1, indicando para a gente que o nível do tratamento é menor do que o nível de controle no antes. Aí, mas vamos continuar, né? Quanto é o tratamento no depois? É 0,74. Então, eu vou olhar o ganho. Aqui, olha. Eu vou olhar o ganho do tratamento no depois. Deixa eu tirar minha imagenzinha que está aqui atrapalhando. Então, quanto é que eu ganhei daqui para cá? Eu ganhei 0,14. Mas aí eu vou dizer assim, olha, não posso atribuir esse ganho completamente ao tratamento, porque o próprio controle, que não tinha sido exposto à política, houve um ganho de 0,03. Então, como é que a gente vai estimar o impacto? A gente vai estimar o impacto pela segunda diferença. Então, essa é a primeira diferença, essa é a primeira diferença, e aí eu tenho a segunda diferença. Então, a gente vai ter 0,14 menos 0,03, e aí a gente fica com 0,11. Tranquilo, todo mundo? Faltou botar aqui o nível do... fazer essa diferença, né? Tratamento menos controle no depois, e aí vai ser aqui, olha só, 0,74 menos 0,81. Aí vai ser negativo também porque o tratamento terminou pior do que o controle, mas só que a situação inicial era muito melhor. Então, a gente teve com essa política uma recuperação, o tratamento chegou mais perto do controle. Tranquilo? Então, essa é a lógica, isso era para mostrar para vocês. Quando a gente estimar a equação, quando a gente estimar a equação, a gente saber interpretar todos os parâmetros que estão naquela regressão. Quais são os parâmetros mesmo? A gente vai ter, deixa eu botar aqui em verdinho. Beta 0 diz para a gente direto o nível do controle no antes. Beta 1 diz a diferença de nível no antes entre tratamento e controle. Delta 0, que é a DAM que multiplica, que é o coeficiente que multiplica a DAM do tempo do D2, diz pra gente o quanto de evolução a gente teve no controle. Saía de beta 0 e foi para beta 1. Então, quanto foi? E foi para beta 1 não, vai para esse ponto daqui. Quanto foi de evolução, já está ali. Então, o delta 0 já diz o ganho do grupo de tratamento para a gente, já diz a variação no grupo de tratamento. E delta 1, lembrando, ixi, não saiu direito. E delta 1, lembrando, vai dar um impacto que a gente quer da política. Então, a gente tem que interpretar esses três coeficientes. Tranquilo? Eu coloquei aqui para a gente, né? Então, quando a gente olhar essa equação, beta 0 diz o antes no controle. Beta 1 diz a diferença no antes entre tratamento e controle. Então, aquela diferença de nível. Delta 0 fala para a gente a evolução que o tratamento teve ao longo do tempo. E delta 1 já diz para a gente, já é a interpretação direta do estimador de diferenças e indiferenças. Então, já mede o efeito da intervenção diretamente. Tranquilo? Vejam como é bonito a gente fazer assim pela regressão. E quando a gente estima pela regressão, já vem com intervalo de confiança, já vem com p-valor, já vem com erro padrão, já vem tudo estimado. Então, a gente já pode falar, além da gente ter aqueles valores que a gente podia ter visto no gráfico, a gente vai poder dar análise estatística para esses coeficientes estimados.
Então, o estimador de diferenças e diferenças é muito usado, é um dos métodos que é mais usado nas ciências sociais aplicadas. Mas ele pode ter alguns problemas que vão bagunçar aquela principal hipótese das tendências paralelas. A gente pode ter efeitos de composição. Então, mesmo que a gente tivesse vindo com as tendências paralelas antes, uma vez que a política ela é implementada, então imagine que você possa ter migração. Então, imagine que a gente tem uma política que é implementada em Natal e a gente vai querer pegar Parnamirim como cidade de controle, as pessoas de Parnamirim como controle. Mas se a gente puder ter migração, a gente vai ter efeitos de composição. Então, a gente vai ter, mesmo que a trajetória tivesse vindo paralela, se eu estiver mudando a composição dos grupos por causa da política, isso pode bagunçar. Os grupos depois eles não ficam mais comparáveis como a gente tinha antes. Se a gente tem outro problema que poderia ter usado, né? Se a gente tivesse diferenças de tendência. É claro que se a gente está passando, a gente está partindo a gente está partindo da hipótese de que de que os dois grupos teriam a mesma tendência ao longo do tempo se não fosse pela política. Aí, como a gente está vendo aqui, dois grupos e dois períodos de tempo, se eu tiver realmente só dois períodos de tempo, a gente não tem como verificar se essa hipótese é razoável. A gente não tem como fazer um teste para ver se as tendências são paralelas no antes. Então, esse é um problema quando a gente está só com dois períodos de tempo. A solução, né, uma solução mesmo mais óbvia ou eu pego dados de mais períodos de tempo no antes, então é bom a gente ter pelo menos dois períodos antes da intervenção. Ou eu posso tentar procurar outros grupos de controle. E aí, imagina que eu tenho duas sugestões de grupos de controle. Eu tenho um Parnamirim e eu vou ter, por exemplo, uma pessoa. Se realmente eles forem bons controles, a estimativa tem que ser igual ou muito parecida, na verdade, muito parecida, estatisticamente similares, do valor estimado para com esses dois controles diferentes. Então, é o que a gente pode fazer se a gente não tiver vários períodos de tempo. Aí aqui é só para mostrar para vocês que se a gente tivesse nessa situação daqui, aí a gente ia pegar o contrafactual do controle para usar como contrafactual do tratamento. Só que o verdadeiro contrafactual, a verdadeira evolução, não seria assim, ela seria assim. Então a gente não poderia usar diferenças e diferenças. Como é que a gente poderia imaginar que diferenças e diferenças não ia dar certo? Olha só as trajetórias no antes. As trajetórias no antes, elas estão bem diferentes. Então, se as trajetórias no antes são bem diferentes, o que é que vai me garantir que, se a política não tivesse sido implementada, a evolução ia ser similar entre os dois grupos? Provavelmente não é uma hipótese muito razoável. Tranquilo, mas se eu tivesse só esses quatro pontos de informação, só se eu tiver esses quatro pontos observados, esse, eu não tenho como verificar se essa hipótese é boa ou não. Então aí fica aquele problema quando a gente tem esse modelo de diferenças e diferenças só com dois períodos de tempo. Vai depender só da capacidade de argumentação da gente, certo? Como fala lá no Udus da introspecção, a nossa capacidade de pensar e achar que realmente vai. Outra coisa que a gente pode fazer são testes de placebo. Então, o placebo está muito na moda, né? Agora que a gente está tendo, sempre teve na moda, né? Mas que a gente está tendo esse negócio das vacinas por causa do coronavírus. E aí eles têm a vacina placebo de meningite. Então, pegando um pouco esse termo da literatura médica e aplicando aqui as ciências sociais, a gente pode fazer testes de placebo com esse método diferenças e diferenças. Então, a gente pode usar um grupo de tratamento falso, por exemplo. Um grupo que a gente sabe que não foi afetado pelo programa. Então, mais no final dessa aula, eu vou mostrar para vocês os resultados os resultados de um artigo uma avaliação do programa Mais Médicos, e eles fizeram lá um teste de placebo. O que foi que eles definiram como grupo de tratamento, como grupo de placebo? Olha, o programa Mais Médicos
Qual é a ideia dele? Vamos enviar médicos para localidades em que a gente tem um baixo número de médicos por habitante per capita. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram a razão entre o número de médicos enviados pelo programa Mais Médicos, dividido pelo número de médicos que existia antes do programa ser implementado. Então, o número total, vamos dizer, de médicos. Se essa razão for alta, quer dizer que o programa deveria ter um impacto, certo? Porque, por exemplo, imagina que você tivesse dois médicos numa cidadezinha, e aí a gente enviou um médico, aí enviou um bocado de gente, enviou metade dos médicos que tinha na cidade. Então, eles calcularam essa razão, colocaram os municípios todos do Brasil alinhados de acordo com essa razão e disseram, dividiram em três grupos, certo? Os quartis, e disseram assim, o que eu considero tratado, e tiver nesse quartil de cima, o que recebeu mais médico do programa de mais médicos com relação ao número de médicos que já tinha antes. Imagine que a gente tivesse um município que tinha 100 médicos e recebeu mais um, é totalmente diferente do município que tinha dois médicos e recebeu mais um. O impacto seria muito pequeno. Aí ele chamou esse daqui de tratado, e aí eu não me lembro. A gente tem um controle puro, que são os que não receberam, o número do programa Mais Médicos é zero. E esses que receberam, mas eles consideraram um percentual pequeno, eles chamaram de placebo. Então, eles criaram aqui um grupo de tratamento falso e fizeram uma análise. Eles esperariam que o impacto fosse aproximadamente zero, principalmente se fosse, na verdade, fosse fazer, eu ia pegar só esse grupo aqui, né? O grupo que recebeu menos, para garantir que é placebo. Eu não sei se eles fizeram tentativa, eles fizeram com esse grupo total e só com esse, viram que não dava diferença e resolveram chamar do grupo total. Mas bom, então eu queria dar um exemplo para vocês tentarem entender o que é que a gente poderia dizer com achar que é um grupo de placebo. Um grupo cujo efeito da política teria que ser muito pequeno na lógica. E aí a gente vai, estima e a gente espera que não dê o resultado como afetado. É uma possibilidade, certo? Um grupo de tratamento falso. Agora deixa eu dar uma outra possibilidade para vocês, que é um resultado falso. Então, o que poderia ser um resultado falso? Deixa eu marcar aqui para vocês em amarelinho. Resultado falso seria eu pegar uma variável que a teoria indica que não deveria ser afetada pelo programa. Então, imagine que eu tenho um programa de reforço escolar, ou essas avaliações que eles estão fazendo da educação integral, só que ela é aplicada em uma série. Então, imagine que eu tive um programa na série. Nesse ano, foi aplicado no quinto ano. Se eu sei que só foi aplicado no quinto ano, se eu olhar no depois, uma série que não teria efeitos desse programa, eu teria um resultado falso para eu usar como para eu fazer uma espécie de um teste de placebo, certo? Não sei se vocês entenderam esse exemplo que eu dei aqui. Deixa eu falar de novo. Então, o programa do quinto ano. Então, imagina que eu tenho aqui a série, né? Quarto ano, quinto ano, sexto ano. Isso aqui na data zero. Aí, a política, ela é implementada no quinto ano, em T1, ou no final do ano, eu vou pegar e vou comparar o quanto esses alunos evoluíram ao longo do tempo. Se essa política for implementada só no quinto ano, eu poderia usar o ganho do quarto ano, ou o ganho do sexto ano, ou de algum outro ano, de preferência os que estejam adjacentes, né? Para a gente poderia ter outras políticas afetando. O ganho dessas duas, entre tratamento e controle, não deveria ser afetado pela política. Então, aí eu uso esses daqui como placebo e espero um impacto aproximadamente zero. Aproximadamente zero essas duas variáveis diferentes. Aqui eu vou ter o y nota no quinto ano e o y nota no sexto ano. E o y nota no quarto ano. Então, esses dois seriam resultados falsos. A teoria me diz que não deveria ser afetada pelo programa. E a terceira possibilidade, que eu já falei para vocês no slide passado, quando eu falei para vocês de Natal, Parnamirim, João Pessoa, seria se eu tiver mais um grupo de controle possível. Então, se eu tenho mais um grupo de controle, grupos de controles diferentes, grupos de cidades diferentes, a gente pode usar com esses controles e verificar se os resultados são parecidos ou não. Se eles forem diferentes,
um desses controles está estranho, certo? Um desses resultados está estranho. Então, talvez um desses não seja realmente um controle bom. Isso tudo supondo que a gente não tem possibilidade de ter dados antes para testar se as trajetórias são paralelas ou não. Aí vamos ver agora esse exemplo do Master Metrics, que fala sobre a Grande Depressão lá nos Estados Unidos e o problema de liquidez. Então, como é que funciona, né, o sistema bancário? O sistema bancário, como a gente diz, é um modelo de confiança. Quem é correntista coloca o dinheiro lá no banco, o banco ele empresta o dinheiro que está parado lá do correntista, então ele faz alguns empréstimos. À medida que as pessoas pagam os empréstimos, o banco ganha lá o lucro dele e ele paga para o correntista, se o correntista tiver botado em alguma aplicação, paga uma taxa de juros para você que estava lá com seu dinheiro parado. Então, o que o banco faz é emprestar o dinheiro que a gente deixa parado lá. É aí que o banco ganha, além das taxas que o banco tem, que não deveria ser só taxa de manutenção, certo? Em teoria, o grande ganho do banco é emprestando esse dinheiro que a gente deixa lá. Aí qual é o ponto, né? Quando o banco empresta, quando o banco faz empréstimos, ele vai assumir que os empréstimos serão pagos, só que ele vai tomar risco. Então pode ser que uma parte não seja paga, mas outra parte seja paga. A taxa de juros, quando a gente vai pegar emprestado, é bem maior do que a que a gente deixa parado, a que a gente ganha quando a gente deixa, por exemplo, na poupança. E aí a gente vai ter, o banco ele vai correr esse risco, apesar de que se ele diversificar bastante, vai ser pouco provável que todos os empréstimos não sejam pagos, então ele consegue fazer um modelo estatístico para ver o que vai ser pago ou não. Mas aí o que a gente vai tratar aqui é quando a gente tem uma crise de confiança, quando a gente tem uma corrida aos bancos. Então, como o banco ele empresta o nosso dinheiro, se tiver uma correria para sacar os depósitos, se todo mundo resolver sacar o seu dinheiro que está lá, o banco não vai ter liquidez para pagar para todo mundo. Então, isso é claro, porque o nosso dinheiro está lá parado, o banco não tem expectativa normalmente, sem essa crise de confiança estar havendo, as pessoas não vão querer sacar o seu dinheiro todas ao mesmo tempo. Só que, do ponto de vista da pessoa que é consumidora, que é correntista, ou então do ponto de vista do correntista, se começar uma corrida aos bancos, é melhor eu sacar logo, porque pode ser que o banco quebre, e aí se o banco quebrar, eu fico sem meu dinheiro que estava lá aplicado, certo? Então pode acontecer o quê? Quando entra numa situação dessas, que a gente diz, pode começar a haver uma espécie de pânico, pode até ter contágio entre bancos. Ixi, tal banco quebrou. Será que o meu banco vai quebrar também? Então você começa a ter um incentivo para fazer uma corrida para o seu banco que pode não ter tido, nunca feito um empréstimo ruim na vida, certo? Então isso pode causar uma insolvência de todo o sistema bancário. Aí, nesse cenário, seria adequado, seria o ideal. Se a gente tem realmente só uma crise de confiança, o Banco Central deve intervir, certo? Na economia, emprestando dinheiro para o banco que está em risco. Começou uma corrida no dinheiro no banco tal, o Banco Central empresta para esse banco poder pagar aos correntistas que estão querendo sacar. Então, isso é um panorama geral. Só que imagine que a gente começou a ter uma crise. Como é que a gente sabe se a gente tem realmente uma crise de confiança ou se o banco que tem maus empréstimos e não está conseguindo pagar porque ele não emprestou direito, não fez bem o serviço dele, né? Se o banco tem uma carteira de crédito arriscada, que em princípio também paga uma taxa de juros maior, pode ser que ele pode não receber o pagamento e aí vai causar desconfiança nos clientes, e aí os clientes vão querer retirar, então fica uma retroalimentação, certo? Aí, se o banco intervir nesse caso, ele vai estar aplicando dinheiro bom no banco ruim. É aquele que eles também chamam, né, de too big to fail. Às vezes você tem um banco tão grande que mesmo que ele tenha feito coisa errada, ele não vai falir porque sempre vai ter dinheiro da economia sendo dinheiro de governo, certo? Sendo aplicados nesses que são muito grandes. A gente viu na crise que a gente teve, né? A crise do setor imobiliário lá nos Estados Unidos, como é subprime crisis que a gente teve em 2008, a gente teve esse problema de várias empresas que juntavam empréstimos imobiliários, faziam uma carteira, vendia como sendo
É uma carteira pouco risco, mas na verdade ali dentro tinha muitos empréstimos que eram bem mais arriscados do que estava sendo dito. Para quem não assistiu, veja aquele vídeo, o filme Big Short, The Big Short. Acho que é isso. Tinha no Netflix há um tempo atrás. E tem um livro também, Michael Lewis, uma coisa assim, o escritor. Big Short. O filme é bem bom, você tem que dar uma pausada nele às vezes para dar um entender melhor o que tá falando. Tinha no Netflix, aí eu comecei a assistir. Aí quando eu fui terminar, foi a única vez que aconteceu isso comigo. Quando eu fui voltar para assistir de novo, o filme tinha sumido do catálogo, foi triste. Aí depois de um tempo voltou, não sei se tá, depois eu procuro no celular e digo para vocês. Mas quem não assistiu ainda assista, é muito interessante. Eu voltando agora, por exemplo, do Master Matrix, a gente teve, né, lá nos Estados Unidos, Milton Friedman, que foi o prêmio Nobel, aquele super neoliberal, né? Ele é liberal, mas o povo chama de neoliberal. Mesmo esse neoliberal, ele argumentou que a crise de 29 nos Estados Unidos poderia ter sido evitada se o Fed americano, o Banco Central americano, tivesse expandido o crédito para bancos em risco. Então ele acha que a expansão de crédito teria sido benéfica para evitar pelo menos uma parte dos problemas, dos efeitos da crise lá nos Estados Unidos. Aí só que lá nos Estados Unidos, veja que interessante, o Fed americano de lá tinha 12 distritos e cada um deles podia ter uma política independente. Cada um era um Fed regional com política independente. Então vai criar para a gente o nosso experimento quase natural. Foram esses autores, Richardson e Trust, que exploraram essa variação na política no arcabouço de diferenças e diferenças. Aí vou trazer um pouquinho os dados que tinha lá no livro do Master Matrix. Então, o que foi que eles pegaram? Eles pegaram o Fed de Atlanta, no sexto distrito, e o Fed de Santa Luz, no oitavo distrito, e viram que eles fizeram políticas opostas. Enquanto o Fed de Atlântica, ele foi favorável ao empréstimo, então favorável ao empréstimo. O de St. Louis, ele resolveu restringir. Então ele restringiu o crédito. Então foram políticas em direções opostas, sendo que esses duas distritos, eles são separados por uma linha imaginária no meio do estado do Mississippi. Então quer dizer, não tinha razão nenhuma para de um para o outro, já que eles estavam no mesmo estado, deles serem diferentes em princípio. Então a gente tem, eles argumentam, né, que a gente fez um quase experimento natural dentro do mesmo estado, quer dizer, outras leis que poderiam afetar o problema da Grande Depressão ficaram constantes porque a gente estava dentro do mesmo estado. E aí esses dois FEDs também, eles reagiram de forma diferente quando um dos bancos foi à falência, esse banco Caldwell. Após 4 semanas desse colapso desse banco, esse banco faliu, o de Atlanta tinha aumentado, tinha expandido, certo? Tinha aumentado o empréstimo, eu cortei. Tinha aumentado o empréstimo em 40% e o de St. Louis tinha reduzido o empréstimo a bancos em 10%. Então vejam políticas em direções opostas e distritos que são adjacentes um ao outro e dentro do mesmo estado. Aí, o que é que eles vão fazer, né? Como é que eles desenharam a análise da questão da restrição ou da expansão ao crédito. Eles consideraram o Distrito de Atlanta como grupo de tratamento, que teve expansão ao crédito, e como grupo de controle, o St. Louis como grupo de controle, que teve a restrição ao crédito. E uma das variáveis de resposta que eles usaram, a primeira variável de resposta, foi o número de bancos que ainda estavam em operação em cada distrito em julho de 31. Então, nesse dia, a gente tinha 132 bancos abertos no controle, então no oitavo distrito, contra 121 abertos no sexto distrito. Então, parece com aquele gráfico que eu fiz antes, que no depois, a gente tinha o nível do tratado abaixo do nível do controle. Aí a gente se pergunta, será que essa expansão monetária não foi benéfica? Será que foi ruim?
Olha, a gente só pode tirar essa conclusão se os dois distritos tivessem o mesmo número de bancos antes. Se eles forem similares antes da política. Só que no antes eles não eram similares, certo? Então a gente tinha, olha só, no grupo tratado 135, no sexto distrito 135, e no controle a gente tinha, no oitavo distrito a gente tinha 165. Então deixa eu tentar fazer aqui uma tabelinha, né? Tratado, controle, antes e depois. O antes é essa segunda informação que eu vi agora. Então, no sexto distrito, que é o tratado, a gente tinha 135. E no controle, a gente tinha 165. Quer dizer que no antes, o que fez restrição ao crédito, o oitavo distrito de São Luís, ele tinha bem mais bancos do que o tratado. Daí que quando a gente olhar o depois, isso vai aparecer, né? Vai aparecer essa diferença de nível inicial. No controle, a gente tinha 132 e no tratamento, a gente tinha 121. Aí fica a questão, né? Será que foi maléfico? Será que foi ruim? Se a gente faz só uma análise antes e depois, a gente faz só uma análise depois e olha só, olha, no tratamento está pior do que no controle. Mas não é verdade, porque o tratamento já era pior antes. Então a gente pode fazer, a gente deveria fazer, certo? Desde que a hipótese das trajetórias paralelas for verdadeira, a gente poderia fazer a diferenças e indiferenças. É claro que aqui a gente tem 4 pontos e, como eu disse, só com 4 pontos a gente não tem como testar a trajetória antes. Mas daqui a pouco a gente mostra um gráfico que tem um pouquinho de informação. Então, aí eles fizeram as diferenças duplas, né? Então, como deveria pegar minha tabelinha que eu acabei de anotar aqui. Deixa eu parar. Não, eu tenho aqui, certo? Eu tenho aqui, olha só, as informações. Deixa eu fazer minha tabelinha. Aqui é o tratamento, aqui é o controle, certo? Então a gente tinha o quê? Tratamento, controle, antes e depois. Aí a gente tinha no tratamento 121 e inicialmente a gente tinha 135. No controle a gente ficou com 132 e inicialmente a gente tinha 165. Tranquilo? Então vamos fazer a primeira diferença. A diferença antes e depois dos tratados, que está aqui, é esse primeiro termo, 121 menos 135. Vejam que aqui a gente não tem um aumento, como a gente estava naquele gráfico, a gente tem uma queda. Então, a gente vai ver se a queda no tratamento foi menor do que a queda no controle para dar um impacto positivo. Então, quantos bancos a gente perdeu no grupo de tratamento? A gente perdeu 14 bancos. Então, a gente teve uma falência de 14 bancos no tratamento. Mas no controle, quanto foi a variação no controle? Foi de 165 para 132. Então, aí a gente tem esse segundo, deixa eu fazer em outra cor. Então, a gente tem essa segunda diferença aqui, e aí a gente faz a diferença da diferença. Então, se a gente olhar pelas minhas contas aqui, olha só, no controle, houve uma diminuição, uma redução de 33. Então, reduziu menos no tratamento do que tinha de redução no controle. Então, se a hipótese de tendências paralelas for razoável, a nossa estimativa de impacto é 19 bancos, certo? Então, nossa estimativa de diferenças e indiferenças vai sugerir aqui que emprestar dinheiro aos bancos, certo? A expansão do crédito permitiu que muitos deles, e aí ele fez a conta em mais de 10%, se eu fizer 10%, eu não sei se é desse, que ele tá, deve ser desse grupo. Mais de 10% ficassem abertos durante a crise. Então, a gente teve 19 bancos em 135. Tranquilo? Então, a gente tem também essas informações na figura, né? Como eu disse para vocês, o nível inicial do controle era acima do tratamento. Então, aqui a gente tem controle, aqui a gente tem tratamento. Então, inicialmente, o nível do controle era maior do que o do tratamento. Continuou acima no final, no depois. Continuou acima, certo?
Mas, se a gente pegar e fizer a hipótese das tendências paralelas, então essa queda teria sido observada no tratamento. Então, como não teve uma queda tão grande no tratamento, a gente teve um impacto de 19 bancos que se mantiveram abertos por causa da expansão do crédito. Essa foi a interpretação que, que a gente está dando nesse exemplo. Tranquilo? Aí a gente poderia se perguntar, né? Será que é razoável essa hipótese de trajetórias similares? Será que é razoável nesse exemplo? Então, aqui nesse exemplo, eles pegaram os dados. Aqui está o antes, aqui está o depois, aqueles dois dados que a gente estava pegando, certo? Aí a gente vai ver, olha só, entre 29 e 30, veja que essa trajetória não está muito diferente dessa, certo? Igual, nunca vai ser. É bom a gente fazer um teste estatístico para ver se vale ou se não vale. Entre 29 e 30, ó, elas parecem paralelas. Houve um declínio bem mais acentuado no controle, no que lembra fez restrição ao crédito. Foi bem mais acentuado, não devia ter feito em verde, devia ter feito em vermelho. Foi bem mais acentuado esse declínio do que no tratamento. Então, isso é que a gente está dizendo aqui, houve um declínio bem mais acentuado. E depois de 31, o Centro-Luz abandonou essa política de restrição. Daí que as trajetórias voltam a ficar aproximadamente paralelas depois disso, certo? Então parece que o banco, o Fed de Santo Luís, que era o controle, ele aprendeu com o distrito que estava do lado e ele mudou a política. Passou a fazer expansão também de crédito, certo? A gente pode estimar esse mesmo valor 19, como eu disse, como a gente viu, usando a regressão. Onde é que o 19 vai aparecer na regressão? Ele vai aparecer aqui, olha, no coeficiente que multiplica a dummy para o grupo de tratamento e a dummy para o depois. Não sei por que que tá. Sim, aí os índices que a gente bota nessas equações são muito importantes. Então aqui vocês vão estar vendo que tem dois índices, tem D e T. Normalmente a gente usa I e T. A gente usa essa nomenclatura I e T. Aqui está D porque resolveu botar D de distrito. Então a gente tem dados do distrito D na data T. Então a gente, o que está fazendo aqui, o D está nos lembrando dessa regressão que a gente, os indivíduos são os distritos. A gente vai ter um andame de tratamento para o distrito que fez a expansão ao crédito, zero para o distrito que não fez expansão ao crédito, um andame do depois, um andame para sempre para o ano de 31 para frente, e a interação entre as duas damas. E aí o nosso impacto, ele vai vir aqui, o impacto está aqui. Como a gente já viu lá naqueles gráficos, o impacto vai ser dado para a gente pelo coeficiente ΔDD. A vantagem da gente fazer usando regressão, a primeira vantagem é que a gente vai ter o erro padrão. A segunda vantagem é que a gente poderia adicionar outras variáveis explicativas dentro dessa regressão. Imagina se eu acho que pode ter efeito de composição, então eu poderia, de alguma forma, tentar usar alguma variável que capte essa variação na composição. E aí a regressão ajustaria para essa outra variável. Essa amostra, um problema desse exemplo, né, é que o tamanho dessa amostra é ridiculamente pequeno. A gente está com 2 distritos de 6 anos, 30, 31, 32, 33, 34, quantos anos? 4, 5, e tinha 29, que era o antes, certo? Então, posto igual a 1 considera 1 para depois de 29, de 30 em diante. E aí a gente ainda vai ter informação para o ano de 29. Então, a gente vai ter 6 anos e 2 distritos. Vai dar para a gente poucos graus de liberdade. Estimando, né, essa regressão com esses dados de 29 a 34, a gente fica, olha só, a gente fica com. Por que é que não deu exatamente 29, 19 aqui? Porque a gente adicionou mais antes. Lembra que aquele 19 a gente tinha tirado só olhando os dois conjuntos de ano, 29 e 30, dois distritos. Aqui, como a gente botou mais anos, a gente vai ter que ajustar as tendências antes e depois, mas veja que está aproximadamente 19, inclusive porque o 19 cai dentro desse erro padrão que está gigantesco, certo? Erro padrão de 10,7.
Por que é que por que é que deu tão grande e por que o tamanho da amostra é pequena? Mas é só para mostrar para vocês que deu aproximadamente aqueles 19 que a gente tinha estimado graficamente. Aí vejam que na suavidade, nesse exemplo que a gente acabou de ver, eu introduzi vários intervalos de tempo diferentes, né? A gente teve, no final das contas, na regressão, 6 anos diferentes e não só 2 anos, tranquilo? Então, o bom da diferenças e diferenças com dois períodos e dois grupos é que a gente consegue ver bem direitinho no gráfico, apesar de que também depois foi bem direitinho no gráfico dessa outra vez, mas a gente pode ter outros anos, a gente pode ter outros grupos, dentro do mesmo arcabouço. Esse exemplo que a gente vai ver agora, na verdade, a gente tem vários estados diferentes, possivelmente, a gente poderia ter vários estados e vários períodos de tempo diferentes. Então, esse exemplo também é lá do Mastery Metrics. Ele vai explorar a idade mínima para o bebê nos estados dos Estados Unidos. Aí começa falando um pouquinho do histórico, que lá em 1993, com o fim da lei seca, vários estados americanos eles podiam escolher a idade mínima legal diferente, a idade mínima legal para beber. E o bom quando a gente tem assim regiões é que a gente muitas vezes a gente tem políticas implementadas diferentes de acordo com a região. Então lá a maioria dos estados adotou 20 anos, mas desde 93 alguns tinham escolhido 18 anos. Em 71, então em 71 quando eles reduziram a idade mínima para votar em 18 anos, muitos estados disseram aquele argumento que a gente está cansado de ouvir aqui no Brasil, né? Ah, pode votar com 16, mas não pode dirigir. Então, não sei por que, que as pessoas resolvem associar uma coisa com a outra, mas lá, quando a idade mínima para votar foi estabelecida em 18 anos, vários estados reduziram o mínimo para beber para 18. Vários daqueles que estavam com 21 inicialmente. Aí, três estados, Arkansas, Califórnia e Pensilvânia, mantiveram seu limite em 21. Daí que em 84, o governo federal, ele ele queria que subisse para 21, certo? Então, ele segurou transferências para a construção de estradas para estados com a idade mínima de 18. Ou seja, deu um incentivo para que estabelecesse um limite mais alto de 21. Tanto que 4 anos depois, ó, em 88, todos os 50 estados e o Distrito da Colômbia haviam optado pela idade mínima para beber para 21 anos. Então, juntou todo mundo no mesmo grupo. Então, a gente viu aqui nesse exemplo que a gente tem variações de legislação entre vários estados, e aí a gente pode tentar analisar o efeito dessa mudança da idade mínima, legal para beber, para ver, por exemplo, o impacto no número de mortes entre jovens. A gente tem, principalmente se a gente pensar na direção, né, jovens dirigindo bêbados podem morrer ou podem até matar outras pessoas. Então aí, veja só, Alabama baixou a idade mínima para 19 em 75 e Arkansas, que é um estado próximo, manteve a idade mínima em 21 desde o fim da lei seca. Então, outra forma também que eu gosto desse exemplo é para a gente pensar que não tão único assim a forma que a gente vai definir o controle e o tratamento. Nesse caso, no final, todos terminaram no que a gente vai considerar aqui como sendo o controle, certo? No final, todos terminaram com 21. E aqui ele vai considerar como sendo tratado o Alabama. Então, a pergunta, né? Será que a redução de idade mínima no Alabama causou um aumento nas mortes de jovens? Então, pegaram dois estados, Alabama e Arkansas. Aí, a idade mínima aqui em 75. Então, esse vai ser o depois. Vamos supor que eu tivesse dados de 74. Em 74, a idade mínima dos dois era a mesma, era 21. Em 75, esse manteve 21 e esse passou para 19. Então, teve uma redução entre esses dois. Teve uma redução de idade mínima nesse estado, enquanto esse estado aqui manteve. Então, ele vai considerar esse daqui como controle e esse aqui como tratamento.
Mas lembra lá que a gente acabou de discutir que a gente tinha vários estados que a gente poderia usar e tinha estado que era 18, tinha estado que era 21, esse daqui baixou de 21 para 19 no meio do período. Então, nesse exemplo daqui, vamos usar um modelo de diferenças e diferenças com dados de mortes para jovens entre 18 e 20, nos anos de 78 e 93. Então, o que é que ele resolveu focar? A variável dele, o Y, é o que potencialmente seria mais afetado pela política, que é você pegar o jovem que vai de 18 a 20 anos, 20 incompletos, certo? 20 incompletos, 21 incompletos, 20 até 20 e vários dias, desde que seja antes de 21, é exatamente o grupo de jovens que, com a mudança, é, eles poderiam ser afetados pela mudança da política. E aí essa foi a variável de resposta que ele define. Aí define uma variável de tratamento. Veja que agora o índice foi S para state, certo? Isso daí depende de como a gente achar mais, a gente se sentir mais confortável na hora que a gente for escrever o modelo, mas às vezes é I, você nada impediria você de usar o I no lugar do S. Geralmente a gente usa o tempo. Não vai resolver botar tempo, não pode, tem que ser uma letra diferente. Essa dummy daqui, treat, foi para Alabama, foi para o estado que reduziu. Post é uma dummy para depois de 75 em diante, e aí a gente incluiu aqui a interação entre os dois dummies. Lembrando que no nosso modelo de diferenças e indiferenças, então, o impacto vai ser captado nessa variável daqui na dummy da interação entre a dummy do tratado e a dummy de depois. Aí a gente poderia se perguntar, né, mas por que a gente vai usar só dados de Alabama e Arkansas se a gente tinha todo aquele painel? A gente podia usar todos os 50 mais o 1 da Colômbia, que variaram sua idade mínima ao longo do tempo. A gente poderia usar mais dados. Já que muitos dados fizeram mudança na idade mínima local, a gente pode explorar a mudança conjunta. Então, a gente poderia ajustar esse modelo para a gente ter um modelo de dados em painel. Então, muitas vezes eu queria deixar aqui para vocês, a literatura não separa o que é diferenças e indiferenças, o que é painel. Eu passei a considerar o seguinte: se você estima aquela equação com termo de interação, eu chamo de diferenças e indiferenças. Na aula seguinte a gente vai ver painel para eu dizer para vocês o que é que eu chamo de painel, certo? Então vamos adaptar esse modelo que vai continuar sendo esse modelo que eu vou chamar de painel, certo? Vamos adaptar esse modelo para a gente incluir muitos estados com tratamentos diferentes. Tá? Deixa eu só enfatizar isso. Eu nunca tenho muita certeza assim. Para mim, eu passei a considerar as duas nomenclaturas também como sendo intercambiáveis. Quando eu uso os estimadores que a gente vai falar lá, efeitos fixos, efeitos aleatórios, aí eu digo painel, se não, eu digo diferenças e indiferenças. E aí, o desafio que a gente vai ter quando a gente adicionar, né, no modelo muitos estados com tratamentos diferentes, vai ser como é que a gente vai adaptar a hipótese da trajetória comum. Que aqui a gente estava comparando dois grupos, mas lá a gente vai ter vários grupos em instantes diferentes do tempo. Então a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Como é que a gente vai adaptar, certo? Em vez de a gente ter a dummy, vez de ter a dummy para depois, a gente vai, em vez de a gente ter uma dummy para depois, como a gente tem vários anos, a gente vai ter, na verdade, agora um conjunto de dummies de ano, lembrando que a gente tem que deixar um dos anos de fora. A gente chama essas dummies de efeitos de tempo, elas vão captar mudanças comuns em todos os estados ao longo do tempo. Só que agora, quando a gente estiver comparando vários estados, a gente vai ter que comparar diferenças pré-existentes entre vários estados, certo? Então, em vez de a gente ter a dummy de tratado, lembra que a dummy de tratado captava no modelo com 2 a diferença entre naquele que estou pensando no gráfico, certo? Lembra que o nível do controle era em cima, antes do nível do tratado? Então, em vez da dummy de tratado captar essa diferença entre os dois grupos, agora a gente vai ter vários estados. Então, em vez de eu ter uma dummy para o tratado, a gente vai ter um conjunto de dummies de estados. Então, a gente vai ter uma dummy por estado. A gente vai chamar isso de efeitos dos estados. Então, deixa eu ir botando aqui no modelo para vocês.
Eu poderia até botar com cores diferentes. Então, esse primeiro conjunto de efeitos de tempos, a gente vai incluir aqui nesse somatório dos anos. Às vezes a gente não faz assim, certo? A gente não bota essas damas todas somando, a gente bota só um gama T. Às vezes, quando a gente vai usar a nomenclatura de painel, que essa está mais parecida com as diferenças, a gente bota só, porque vai usar um gama T que vai ser efeitos de tempo. Mas aqui ele fez o gama multiplicando as damas de ano, certo? Um conjunto de damas. Um conjunto de damas para ver se esse ano T vai bater com o ano que a gente quer. Aí a gente vai ter também. Cadê o segundo que eu estava botando? O conjunto de damas de estados, que vai estar aqui nesse somatório. Uma para cada estado, certo? Então, eu vou ter uma dama e se o estado S vai ser aquele. Se o estado S é igual ao estado que a gente quer. E a nossa variável de interação agora, ela vai ser uma variável só, que a gente vai chamar de legal. Que aí, além disso, em vez de ser uma dummy, a gente não vai ter mais dummy. A gente vai ter vai ser captado de outra forma. Vai ser a proporção de jovens entre 18 e 20 anos que podem beber no estado S no ano T. Assim que se o estado S no ano T tem uma idade mínima de 21, essa proporção vai ser zero. Se o estado S no ano T tem uma proporção de 19, tem uma idade mínima de 19, então essa proporção vai estar algo, sei lá, próximo de 50%, certo? Na verdade, vai depender também da distribuição de idade entre os jovens naquele estado, mas supondo que está distribuído igualzinho de 18 para 20, aquele exemplo que a gente viu que era 20, era 19, a gente teria metade desses jovens podendo beber. Então, essa passa a ser agora a nossa principal dummy, nossa dummy de interesse. Nossa dummy não, nossa principal variável, nossa variável de interesse. Agora o quanto que eu tenho mais jovens que podem beber naquele estado vai afetar o número de mortes. Então, o delta DD é o nosso variável de interesse. Aqui estão os resultados, certo, desse modelo, desse último modelo. Essa tabela vai mostrar o delta DD, só o da variável de interesse, para diferentes variáveis de resposta. Então, a gente estava analisando número de mortes entre jovens, só que aí a gente pode pegar todas as mortes, a principal morte que a gente pensa, né, que é acidente com carro, de automóvel. A gente poderia também ter suicídio e a gente pode também ter outras causas internas, né, que não sejam acidentes. E aí, essas colunas elas estão variando de acordo com se a gente botou uma tendência por estado ou se a gente botou um peso. Daqui a pouco eu falo sobre os pesos, certo? A estimativa para todas as mortes é um aumento de aproximadamente 11. Tá vendo? Se eu olhar a coluna 1, naquele modelo que a gente viu agora, a mais essa variável está medida mortes por 100 mil habitantes. Então, um aumento de 11 mortes a mais por 100 mil habitantes entre os jovens de 18 a 20 anos, das quais dessas 7,6 aproximadamente em acidente de carro, que é o que a gente tem na cabeça como sendo o principal morte que a gente tem associada com a bebida de jovens. Então, esses foram os resultados. A coluna 1, a gente seria o modelo básico que eu apresentei para vocês. Tem tendência de estado e sem peso. Aí vem a tal da tendência de estado, né? A gente poderia propor tendências diferentes entre estados antes do tratamento. Em vez da gente ter só essa variável do IA, que estava fazendo uma variação conjunta ao longo do tempo, eu poderia ter tendências diferentes, lineares por estado. Então, aqui nesse modelo, ele adicionou uma dummy do estado multiplicando pelo tempo, né? Então, se eu tiver, por exemplo, eu não me lembro mais os anos, vão de quanto a quanto. Ah, tá aqui, 71, 83. Se eu tiver aqui em 72, esse vezes t aqui,
Aí esse vezes t vai variando com esse tempo aqui. Então, se eu tiver em 72, vai entrar t. Se eu tiver em 72 vezes a dama do estado. Se eu tiver em 73, vai entrar 73 vezes aquela variável, e assim sucessivamente. Então, é o t do tempo, t aqui que está indexando. Ele está aparecendo aqui multiplicando. Escolhi uma cor péssima que apagou, certo? Então, à medida que t aumenta, essa variável ela vai aumentando na proporção de t. As damas de ano continuam, mas agora eu botei uma tendência linear por estado. Então, mesmo sem eu ter o tratamento, mesmo sem tratamento, as mortes para cada estado vão desviar de uma tendência comum através dessa tendência linear. Então, eu não preciso ter, imagina, se eu tenho vários estados, se eu fizesse o gráfico, eu não precisaria ter essas trajetórias todas paralelas no antes. Eu podia ter uma tendência um pouco diferente de um para o outro. Eu não posso dizer ano a ano diferente, senão a gente joga fora toda a informação do modelo. Esse gráfico aqui vai ajudar, certo? Nesse modelo aqui, a gente está assumindo tendência paralela. A gente está assumindo uma tendência comum na ausência do tratamento. Vocês estão vendo essa inclinação aqui, está igualzinha a essa. Aí chegou aqui, nesse período aqui, quando houve a mudança, certo? Entre 74 e 75, as mortes aumentam mais nesse Alacea do que em Alabasta. Isso eu acho que são nomes de municípios lá. Esse aqui continuou de baixo, o Alabasta continuou na tendência natural. Esse daqui, ela ele teve esse pulo. Só que depois que passou, né, esse período em que houve o aumento, vejam que também tem essa hipótese, essa tendência ela continua paralela daqui para lá. Então, quando a gente está no modelo de diferenças e diferenças, a gente assume que naquele data em que houve a mudança é a data em que ocorre a modificação. E a partir daí as trajetórias continuam paralelas. Então, onde não há mudança no tratamento, tanto no antes, tanto nesse trecho aqui, tanto nesse antes aqui, quanto no depois, as tendências são paralelas para esses dois. Essa mudança vai estar justo aqui. E ela vai ser captada pelo coeficiente da variável lá no modelo que a gente estava chamando de liga. Naquele modelo 1, quando ele muda, ele vai captar essa diferença. Aí, nessa figura, a gente tem supondo, né, dois estados que eles não tiveram tratamento, então não vai ter saldo em nenhum momento aqui nessas curvas, não vai ter aquele pulo que a gente tinha. Mas as tendências deles já não eram paralelas, né? As trajetórias já não eram paralelas antes. Tranquilo? O que o modelo 2 vai permitir agora, quando a gente bota a tendência linear, vai ser a gente ter esses. Ele vai captar, ele vai permitir essas tendências diferentes no período em que não tem mudança. Então a gente permite tendência linear na ausência de tratamento. E mais, né? Então, quando a gente estima agora, ó, a gente agora adicionou tendências por estado, state trends. Aí quando a gente faz isso, o desvio padrão, o erro padrão aumenta. Tá, desvio padrão aqui, mas é o erro padrão, né, que é estimado, ele subiu. O resultado mudou aqui, né, de 11, todas as mortes foi para 8,5, mas continua positivo, continua similar, de 7,6 vai para 6,4. E o principal efeito continua ocorrendo, mortes por acidente de trânsito. Então, esse é um tipo de teste que a gente chama de teste de robustez, quando a gente faz um modelo mais geral, que esse modelo com tendências de estado permite, é algo que a outra especificação do modelo 1 não estava permitindo. Caso não exista diferença nessas tendências de estado, o coeficiente delas seria zero e a gente cairia no modelo anterior. Então, que a gente diz que está um modelo está alinhado no outro. Então, é também assim que a gente fala de robustez. Essa especificação no 2 ela é mais flexível que a do 1. E o resultado não mudou muito, então a gente fala robusto. Aí, esse modelo 2 ele vai conseguir captar mudanças repentinas no estado, que não são justificadas pela própria trajetória linear do estado.
Então, é o que a gente está captando com a variável liga. Quando ainda tem, a gente tem mudança no. Quando a gente não tem mudança nas partes em que a gente não tem mudança, a gente continua com a mesma tendência linear ao longo do tempo, certo? Aí o que acontece, vocês lembram quando a gente adicionou, que são muitos termos que a gente adiciona, é um por estado. Então, essa tendência linear, adicionar essa tendência linear, ela vai aumentar a imprecisão no modelo porque eu estou estimando mais variáveis. Vocês lembram lá de continuum, quanto mais variáveis, menos graus de liberdade. O que é legal desse modelo, o que eu acho legal desses gráficos, desse exemplo, é a gente ver que se a gente tiver, quanto maior for esse salto, essa diferença daqui para cá, essa mudança de inclinação, e quanto mais rápido, se acontecer tudo dentro de um ano, vai ser mais fácil a gente captar no modelo. Se a gente tiver, por exemplo, uma mudança que ela pode ter efeitos dinâmicos de impacto. Imagina que eu mudei uma política, mas eu não espero que o resultado seja aconteça todo no ano que a política mudou. Aí a gente tem que modificar um pouco o nosso modelo, a gente pode entrar lá dentro do estudo de eventos, como a gente chama. A gente poderia também ter outros fatores que vão afetar nossa variável de resposta e que poderiam mudar ao longo do tempo. E a gente pode incluir esses fatores na nossa análise, como a gente tem agora a beleza, né, da regressão para a gente estimar o efeito de diferenças e diferenças, é isso. Agora vamos supor que o preço da bebida ele é influenciado, né? Vamos supor, não, o preço da bebida é influenciado pelos impostos estaduais, certo? Mas imagina que teve um estado que fez uma redução na idade mínima, mas resolveu aumentar o imposto para tentar compensar um com o outro, diminuir o consumo. Só que se ele aumentar o imposto, né, vai aumentar para todo mundo, não só para os jovens, mas poderia, em teoria, fazer isso. Então, nesse caso, é muito simples a gente incluir outras variáveis no modelo de diferenças e diferenças. A gente bota o XST, veja que está indexado também por S e por T. Então, são variáveis que vão mudar ao longo do tempo. Se a variável não muda ao longo do tempo, mas muda por estado, ela vai lá nos efeitos de estado. Se a variável ela é igual para todos os estados, mas muda ao longo do tempo, ela é captada nos efeitos de tempo. Então, eu tenho que ter uma variável que muda entre estados e ao longo do tempo, para não dar muito colinearidade. Aí a gente, quando adicionar, né, naqueles exemplos, quando adicionar agora, aqui, ó, beer tax. Se a gente adicionar beer tax, a gente não vai ter praticamente, não tem mudança no resultado da idade mínima. Tranquilo? Na verdade é assim, essa tabela. Deixa eu mostrar, eu falar para vocês que toda vez que eu vejo essa tabela eu acho um pouco confuso. Eu até tenho essa observação aqui embaixo, mas toda vez eu olho. Na verdade, eu tenho essas duas colunas. Porque é o seguinte, essa primeira coluna é o coeficiente da fração legal, do legal. Essa segunda coluna, então essa coluna daqui, e essa, a segunda e a terceira, são os coeficientes da nossa variável de interesse, que a gente tinha na tabela anterior. A coluna 2 e 4, elas são os coeficientes dessa variável XST nova que eu incluí, que foi o imposto na bebida. Então, é o mesmo modelo. Essas duas vêm do mesmo modelo estimado juntas, e essas 3 e 4 vêm do mesmo modelo estimado juntas, elas só estão apresentadas assim, em coluna. Porque senão a gente vai querer comparar essa com essa e acha esquisito, certo? Que é a tendência natural da gente quando a gente olha uma tabela. Então vejam que o resultado é igual, né? Aquele aproximadamente 11 no modelo sem tendências. É, ou seja, a gente adicionar o imposto por bebida não mudou no modelo sem tendências, certo? Praticamente não mudou aqui esse resultado, continuou o mesmo resultado, principalmente principal causa de morte vindo de acidente de veículos, é, mas tem um impacto positivo, aproximadamente 11 mortes por 100 mil habitantes a mais, não lembro se é habitantes ou jovens, 100 mil jovens a mais no modelo. Certo? Quando a gente bota, se a gente colocar aquelas tendências lineares que a gente discutiu no anterior, né, com tendências, muda pouco, como vocês estão vendo. O principal resultado muda pouco, de uma coluna para outra. Vai ter mais
imprecisão nos coeficientes estimados no imposto de cerveja do que na unidade mínima. Veja só como é grande esse erro padrão daqui. Vocês estão vendo que erro padrão enorme? Então, a gente tem mais imprecisão no coeficiente de imposto, provavelmente porque não muda muito o imposto da cerveja. Então, quando a variável muda pouco, vocês lembram, a gente tem um erro padrão grande dela. Então, parece que o aumento do imposto não afeta, né, pelo resultado aqui, não significantemente, porque esses erros padrões são muito altos. Então, não parece afetar de maneira significante a morte dos jovens. A pessoa pode dizer que talvez varie um pouco no preço. O modelo, a conclusão é que os resultados que a gente tinha sem incluir essa variável se mantiveram. Então, o modelo é robusto, a inclusão dessa variável. Aí vem o tal dos pesos. Vocês lembram que na primeira tabela tinha os weights embaixo? Que diabo de pesos é esse? Eu acho que vocês viram, não lembro como é que foi quando vocês pagaram quanto de um. Mínimos quadrados ponderados. E aí eu não sei se vocês lembram, que lá em mínimos quadrados ponderados, a gente discutiu que quando a gente agrega resultado de vários indivíduos, firma, cidade, estado, a gente pode querer ponderar para refletir a importância relativa entre as unidades. Imagina que eu tenho um estadozinho bem pequenininho, uma população e tenho um estado enorme, feito na Califórnia. Eu posso querer dizer, não, eu vou querer dar mais importância aos dados da Califórnia, porque tem muito jovem, muito mais jovem na Califórnia do que em outro estado pequenininho lá dos Estados Unidos. Então, nesse caso daqui da idade mínima, a gente pode querer dar mais peso nos estados com maior população, como eu estava dizendo. O que a gente está dizendo aqui é que a variação nos estados menores, ela não é tão válida quanto a variação nos estados maiores, porque se o estado é pequeno, a pura chance vai fazer variar mais o número de mortes para os jovens. Aí outra vantagem, é exatamente isso que eu disse, né? Está aqui como outra vantagem, mas ele está captando exatamente esse ponto. Quando a gente usa a ponderação, a gente aumenta a precisão, aumenta a precisão das nossas estimativas. Aí voltei de volta àquela tabela, só que agora a gente vai analisar a coluna com ponderação, com e sem as tendências por estado. Então, novamente, a principal análise vai ser que não varia muito, certo? A gente vai ter resultados parecidos aqui, dentro do erro padrão, do número de mortes causadas pela mudança na idade mínima para bebê. Pode botar aí aproximadamente 10, né? Se a gente tirar um número médio aí desse. Aí esse foi para mostrar para vocês, que eu achei legal desse exemplo, que a gente mostra um modelo de diferenças e diferenças em que a gente saiu de dois grupos, em dois períodos de tempo. A gente tem outras extensões desses modelos que eu queria chamar a atenção para vocês. Se a gente tiver que o efeito ele vai se desenrolando ao longo do tempo, ele não acontece naquele período em que a mudança de tratamento ocorre, não é o período em que pula e depois as tendências ficam parecidas. Se a gente achar que a gente vai ter um efeito que vai aparecendo ao longo do tempo, aí a gente pode, né, usar uma modelagem que a gente chama de estudo de evento. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o exemplo do programa Mais Médicos, e aí o resultado da tabela de resultado que eu trouxe já é a do estudo de eventos, do artigo deles. E a gente tem também essa possibilidade esse artigo de Calloway e Santana é até um brasileiro, e vão apresentar para a gente um estimador para um modelo de diferenças e indiferenças que a gente chama de staggered. Então, uma hipótese para a gente dizer, a gente não vai poder aplicar sempre, se a gente tiver, uma vez que uma vez que o indivíduo entrou no tratamento, ele permanece no tratamento, ele não pode sair e voltar do grupo de tratamento. Então, essa hipótese do staggered é isso. Entrou, fica, né? Entrou no tratamento, fica. Tem que fica aí para sempre, até o final dos dados da amostra, até o período final. Então, esse é o que o Stegner está dizendo, essa é a hipótese que a gente tem, e aí vai permitir, além desses efeitos dinâmicos que eu estava dizendo que a gente capta com o estudo de eventos,
ele também ele faz efeitos de acordo com a data em que iniciou-se o tratamento. Então, é um artigo bem interessante. Eu vou colocar lá para vocês na pasta do curso um artigo de estudo de eventos, um artigo esse artigo de Cauê Santana. Vou colocar também esse artigo do programa Mais Médicos, que a gente vai falar nos próximos slides. Aí, por que é que eu resolvi trazer, na verdade, esse artigo do programa Mais Médicos? Foi para mostrar para vocês um exemplo de como é que a gente pode testar as tendências paralelas se a gente tiver dados de muitos períodos de tempo. E aí a lógica é muito parecida com a lógica do estudo de eventos. No estudo de eventos, a gente vai dizer assim, olha, a gente tem a DAME em que aquele local adotou o tratamento. E geralmente a gente faz assim, a DAME é 1 se a partir dali passou a adotar. A gente poderia, na verdade, quebrar essa DAME 1 para todo o período de pós-tratamento em um período depois do tratamento, outra DAME para 2 períodos, outra DAME para 3 períodos. Então a gente vai chamando essas damas na frente, certo? A gente pode chamar como lag, a gente tem um efeito defasado da política. Então, o efeito na política T, ele vai dar uma resposta em um período, ou 2 ou 3 períodos na frente, um efeito defasado. A gente pode também adicionar no modelo os leads, que são as antecipações da política. Então, se a política ela é instalada na data T, e eu boto o lead T-1, que é um ano antes da política ser implementada, a gente vai ver se há antecipações e a gente vai ver, na verdade, se as trajetórias elas variavam entre grupo de tratamento e controle no antes. Então, esses leads a gente pode usar para testar se as trajetórias elas já divergiam antes da implementação da política, certo? Aí, para falar para vocês que geralmente, tradicionalmente, a literatura faz esse teste assim, usando os leads, o teste de tendências paralelas, mas tem um artigo de Belinsky e Hatfield. Esses artigos que eu estou citando aqui, que eu coloquei agora no finalzinho, a gente discutiu na nossa disciplina de seminários no semestre passado. Então, quando vocês terminarem a avaliação de política, se vocês gostarem, indico muito vocês fazerem, vocês se matricularem também de seminários, em que a gente pega alguns artigos com extensões do que a gente viu aqui em avaliação de políticas. Vou colocar também esse artigo para vocês lá no Drive. E aí esse artigo ele vai propor um teste mais robusto para a diferença de tendências paralelas. Então, em vez de usar um lead para dizer, na verdade, se eu fizer esse lead aqui, eu vou criar o lead e o meu H0 vai ser o H0 tradicional que já sai na saída da regressão, que é o coeficiente, vamos supor, o delta zero do lead 1, por exemplo, um ano antes da política, o coeficiente dele, então vou apagar o lead 1. O delta zero, poderia chamar, delta zero para lead 1, que esse coeficiente seja zero contra que ele seja diferente de zero. Então, se eu tiver uma evidência muito forte, é que eu vou rejeitar e vou dizer as tendências não são paralelas. Então, o que a gente está dizendo com esse teste é as tendências são paralelas até que se prove o contrário. Tendências são paralelas até que se prove o contrário. O que, de uma certa forma, né, a gente parte do princípio de que essas tendências paralelas, a gente está protegendo a hipótese que a gente queria provar. Então, o que Blinsky e Hatfield vão fazer, eles vão propor uma outra coisa. Eles vão propor uma outra forma da gente testar a diferença das tendências, e aí a gente não rejeita se essa diferença for pequena. Então, ele cria uma outra forma da gente calcular e a gente vai dizer não rejeita se essa diferença for menor do que tanto. Isso. Rejeita rejeita se for pequena e não rejeita se for grande. Então, é um teste mais robusto. Na verdade, assim, é um teste que vai ter uma filosofia normal que a gente faz, que a gente geralmente faz teste de hipótese. Elas fazem mais do que isso, tá? Elas propõem também, caso não passe no teste delas, como é que a gente pode melhorar nosso modelo para fazer uma hipótese acima nas tendências paralelas. Então, eu indico bastante a leitura desse artigo, mas eu queria dizer para vocês que, na verdade, o que a literatura faz para testar as tendências, quando tem dados do antes, é isso aqui, certo? É adicionar os leads e fazer o teste
se o coeficiente do lead é positivo, é significante ou não. Então, para mostrar para vocês, né, um teste de tendências paralelas, como eu falei para vocês, eu trouxe esse artigo de fontes 2018, que faz uma avaliação do programa Mais Métodos, apesar de que eu também já citei ele um pouquinho antes, quando eu falei da história do placebo, né? Os dados deles são a níveis municipais, então, não sei se vocês sabem, né? Esse programa Mais Médicos é tão famoso, mas a gente tinha que o município tinha que se inscrever, pedir o número de médicos, justificar, e tem uma contrapartida que o município tinha que dar também, às vezes até de moradia, caso o médico fosse cubano ou não. A principal variável deles, então, as estimativas deles são a níveis municipais. A principal variável dependente que eles pegaram, que é o ICSAB, que é uma variável que mede internações internamentos por condições sensíveis à atenção básica. Então, se a gente tem um médico que está lá no posto, que está fazendo uma atenção básica direitinho, a prevenção deveria ser capaz de ter prevenido esses internamentos. Então, são dados de hospitalização, na verdade, pelos munícipes, pelos residentes daquele município. Então, são internações que poderiam ter sido evitadas, hospitalizações que poderiam ter sido evitadas. Então, na verdade, a gente quer um ITSAB baixo, certo? Então, a gente gostaria de reduzir o ITSAB. Aí, como isso daqui eu já falei para vocês, né? Eles dividiram os municípios entre tratados, placebo e controle. Controle os que não receberam os médicos. Tratados os que receberam uma proporção alta de médicos pelo programa Mais Médicos. E placebo aqueles que resolveram uma proporção pequena ou moderada. Coloquei aqui, mas depois eu nem coloquei a tabela com o resultado do placebo, mas só para vocês saberem. Porque eu queria mostrar a tabela para vocês da tendência paralela, do teste da tendência paralela. Então, aqui eles também separaram por datas, por municípios que entraram no primeiro ano do programa e que entraram no segundo ano. O modelo deles, vejam como é que eles fizeram. Eles têm o ICSAB para o município ir na DAT. Aí eles botaram esse beta vezes uma dummy do ano, vezes a dummy do programa Mais Médicos, se o município aderiu ao programa Mais Médicos. Botaram aqui, essa seria o equivalente às dummies de estado, que a gente teve, seria dummies de município, usando aqui a notação de efeitos fixos. E tendências lineares, certo? Tendências lineares, eu não me lembro o que é esse S no modelo. Mas, bom, quando a gente pega a estimativa, primeiro nessa coluna 1, vamos focar só nesse primeiro painel aqui, certo? Então, os municípios que aderiram primeiro tem a coluna 1, que se o município aderiu primeiro e um modelo de diferenças em diferenças tradicionais, um andame para depois que o município entrou no programa Mais Médicos, e aí que a gente tem um resultado, redução no ICSAB de menos 1,11. E aí, eu não me lembro quanto é a estatística que eu escrevi, vocês olham lá no artigo, certo? Mas para que fica para a gente uma redução, que é o positivo, que a gente queria reduzir as hospitalizações por condições sensíveis à atenção básica. E aí eles fizeram depois um modelo, estilo modelo de eventos, com os leads os anos antes e os lags os anos depois. Tranquilo? Então, o que é que a gente espera, né? O programa médicos a gente não teria feito de antecipação, a gente não teria as hospitalizações diminuindo, porque vai implementar o programa Mais Médicos. O que esses leads eles captariam, se desse positivo, é que as tendências não eram iguais entre os dois grupos, entre os que entraram depois e os que entraram antes. Aí a gente vai ver aqui no resultado da segunda coluna que efetivamente 3 anos antes está omitida, então efetivamente esses leads foram não significantes, ou seja, a gente não tem evidências da tendência paralela. Aí vamos para o estudo de eventos, a gente vai olhar o impacto anos depois. Então, no primeiro ano não deu impacto, deu um impacto negativo, certo? Que a gente esperava reduzir, deu negativo esse valorzinho aqui, deu menos 0,665, mas não significante, ou seja, a gente teve uma redução, mas foi pequena. No segundo ano, a gente já passa a ter uma redução significante, maior e significante. No terceiro ano, a gente teve mais redução ainda.
o que está compatível com a ideia da gente dar capacidade de prevenir da atenção básica. Ela vai prevenir anos antes da hospitalização acontecer. Então, por isso que tem uma lógica para a gente fazer o modelo de estudo de eventos esse exemplo, nessa aplicação do programa Mais Médicos. Tranquilo? Então, aqui é um exemplo para vocês de como testar tendências paralelas e como a gente ter efeitos dinâmicos no modelo único. Muito interessante esse artigo, recomendo demais a leitura dele. Aí vamos terminar nossa aula, certo, de teoria. Na verdade, essa última tabela é incluída esse semestre. No semestre passado, como os alunos tinham perguntado sobre as tendências paralelas, eu só peguei e mostrei o artigo para eles. Eu não tinha colocado nos slides, eu adicionei nesse semestre para vocês. E já dei um gostinho de estudo de eventos que não estava previsto vir logo nesse nosso curso. Mas o que ficou, que eu acho bem interessante nessa análise? A gente viu a vantagem da gente ter dados de vários períodos de tempo. Se a gente tiver, é muito bom. Então, se a gente juntar dados de vários períodos de tempo, a gente pode deixar a nossa análise mais robusta. A gente pode partir para esse método de diferenças e indiferenças, ou painel, né, como eu disse, que é intercambiável. Qual é o modelizado que a gente está usando? Porque a gente ganha possibilidades até da gente analisar o antes para ver se essa hipótese que a gente estava supondo se ela é razoável ou não. A principal hipótese já deve estar bem forte na cabeça de vocês. É que os grupos de tratamento e controle, eles podem ter diferenças sistemáticas, então o nível deles não está igual, mas eles devem estar se movendo de forma paralela na ausência do tratamento. Essa hipótese é bem fácil da gente imaginar ela quando a gente tem dois. Se a gente tem muitos, como naquele caso, aí já fica mais complicado, né? A gente já começa a botar uma tendência linear diferente para os dois grupos ou não, porque se a gente não bota uma tendência linear no tempo, a gente poderia ter dois municípios, como a gente viu naquele gráfico, com tendências diferentes na ausência do tratamento. Então, isso vai estar tudo misturado no modelo. Na verdade, quando a gente sai do modelo canônico de 2,2, a gente não é tão simples assim a interpretação. A gente não tem mais aquela interpretação simples do gráfico. Tem vários artigos numa literatura recente falando sobre isso. Tem Goodman e Bacon, tem Abraham e Sam. Eu vou botar também para vocês lá na página para vocês lerem, para quem tiver interesse. Acho importante botar porque esse método de diferenças e indiferenças de painel é o que mais é usado nos protótipos anteriores da minha disciplina. Porque como a gente pode analisar, né, políticas regionais, mudanças regionais a nível municipal, estadual no Brasil já fica um pouco mais complicado, porque são 27 estados. Se a gente tiver muito período de tempo, pode até dar uma análise boa. Lá nos Estados Unidos é mais fácil, porque já partem de 50, né? Já partem de quase o dobro da gente. Mas aí, bom, a gente tem sim uma hipótese de tendências paralelas na ausência do tratamento. E aí a gente viu que a gente pode explorar vários casos diversos. A gente pode fazer uma dummy por tratamento, ou a gente viu, né, como incluir tendências lineares, ou aquela variável legal. Não sei se vocês perceberam, ela não era uma variável dummy, que o Estado aumentou a idade mínima. Ela era uma variável contínua, que é a proporção de jovens entre 18 e 20 que mudou. Então, na verdade, assim como o modelo de diferenças e indiferenças 2x2 que vocês viram lá no Udrich tem um exemplo do incinerador, em que o nosso tratamento era a distância da casa para o incinerador e a gente estava vendo o preço, né? O preço para ver se o preço da casa cai quando a gente coloca um incinerador perto. Então, a gente poderia ter uma variável contínua, a gente viu uma adaptação em que a variável realmente é robusta. A gente viu nessa flexibilização das tendências lineares diferentes entre os estados e a esperança quando a gente faz isso é que a gente tenha resultados que sejam robustos à modelagem. Se o resultado mudar muito quando a gente adicionar essa tendência linear, aí a gente, tudo bem, a gente vai confiar mais no modelo mais flexível, mas aí a gente já fica se perguntando, né? Será que está faltando alguma coisa? Será que tem outra variável que variou ao longo do tempo que a gente não está captando, que está sendo correlacionada? Na próxima aula, quando a gente for ver dados de painel, a gente vai discutir um pouquinho mais que as variáveis que a gente tem, que são fixas no tempo, elas estão
elas estão sendo captadas aqui, o modelo está conseguindo eliminar o viés que elas poderiam gerar. Você estava aqui no meio, então eu pulei a ordem. A gente elimina a diferença fixa entre os grupos, porque lembra-se, os níveis podiam ser diferentes, então a gente elimina essas diferenças que são sistemáticas, porque a gente está olhando só os ganhos. Mas se a gente tiver uma variável que está variando a um tempo que é importante, como o caso do imposto da cerveja, a gente deve adicionar ela, que ela pode sim dar uma diferença no resultado. É fácil adicionar, é só a gente colocar lá na regressão. É, mas aí a gente pensa, né? E se tiver uma dessas que é importante, é correlacionada com a política, e eu não conseguir controlar, pode gerar o viés de variáveis omitidas. Então a gente tem que se preocupar com variáveis que variam no tempo e podem causar viés na nossa análise. Então, eu já falei bastante, né? Na aula que vem a gente vai aprofundar um pouco os estimadores de dados em painel. A gente vai ver dois estimadores famosos, efeitos fixos e aleatórios. E aí a gente vai ver um modelo que realmente também é muito, muito usado na literatura, né? Na literatura não só de avaliação de políticas, mas na literatura de ciências sociais em geral, porque realmente não é tão difícil assim hoje em dia a gente ter dados ao longo do tempo, né? Está cada vez mais fácil, principalmente se a gente estiver olhando dados administrativos de regiões, se a gente está fazendo a nível municipal, a nível estadual, é tranquilo a gente ter essa evolução ao longo do tempo. Se a gente pegar indivíduos, aí já é mais difícil a gente ter dados que seguem o mesmo indivíduo ao longo do tempo, apesar de que com a melhoria dos registros administrativos está ficando mais fácil. É uma tendência da gente ter mais painéis de indivíduos. Os países lá desenvolvidos, Suécia, eles têm alguns estudos assim que nos dados dele vão ligando pai, filho, avô, ao longo do tempo você tem informação para fazer os cruzamentos lá atrás. É o sonho, né? A gente ter esse acesso. Hoje em dia tá mais fácil, está aumentando para a educação, por exemplo, ou para a empresa, tanto o IBGE quanto o INEP estão com as tarde de salas de sigilo que a gente tem lá para acessar esses cruzamentos de dados de várias bases diferentes. Então, até a aula que vem, onde a gente vai se aprofundar um pouquinho mais nessas técnicas em dados em painel.